Hoje tudo bem com vocês? Me chamo Luan e hoje nesse vídeo, no quarto dia devocional, eu vou falar com vocês sobre o quarto dia da criação, claro, né? Porque nós vamos falar até o sétimo dia da criação e seguir com a Bíblia assim. Ou seja, se você é novo cristão, é bom você se inscrever no canal e no TikTok para que você acompanhe tudo que nós vamos falar, porque nós vamos falar desde Gênesis e vamos seguir como a menina falou no TikTok. Você vai fazer como livro? Eu falei como livro, entre aspas, porque isso aqui não é só um livro, tá, gente? Isso aqui é a palavra de Deus. Mas eu vou fazer, eu vou fazer de acordo assim, de acordo com a ordem, sabe? Assim, Gênesis, e vou até o final da Bíblia. Para a honra, para o nome de Deus, nós vamos conseguir, sim, em nome de Jesus, amém? Então vamos pro quarto dia, pro vídeo vai ficar longo, porque os vídeos estão ficando muito longos e eu quero fazer um vídeo menor, mas eu falo que Deus fala pra mim. Então vamos para o vídeo. Bom, o que eu escrevi aqui no quarto dia? Primeiro que Deus escreveu no quarto dia. No quarto dia Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar as luzes das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e manhã, e esse foi o quarto dia. O que Deus falou comigo aqui? Gente, desde quando eu li o quarto dia, eu li sobre firmamento e eu não sabia o que era firmamento e pesquisei o que era firmamento para falar para vocês. Talvez você não saiba o que é firmamento também. Por isso nós estamos aqui para aprender juntos. Eu vou dizer para você o que significa firmamento. O firmamento também é chamado como céu, é um espaço que declara a glória de Deus, como mencionado no Salmo 19, versículo 1. Aí continuando, no livro de Gênesis, Deus criou o firmamento para dividir as águas primordiais em 2 partes, as que ficaram embaixo, mares e rios, e as que ficaram em cima, nuvens, chuvas e tempestades. Ou seja, o que seria o firmamento? O firmamento é o céu, gente, é o céu. É o céu, é esse vagão aqui entre os céus e a terra, sabe? Entre Deus e a terra. Tá entendendo? Por quê? Porque nós sabemos que existem vários céus, né? Existe primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto céus, até a morada de Deus, até onde nós vamos morar. Então assim, o firmamento é o céu, onde os pássaros voam, onde as aves voam. Então esse é o firmamento que Deus fez, entendeu? Então agora nós sabemos o que é firmamento, que firmamento é o céu, onde as aves voam. Ou seja, você já sabe disso, você nunca mais vai esquecer. Firmamento é o céu onde as aves voam e onde Deus colocou o sol e a lua. Ou seja, a lua e o sol estão no céu, no firmamento que Deus criou para pôr ela e as estrelas. E nós vamos continuar com o nosso ensinamento. E ele continua: Deus fez 2 grandes luminares, o sol e a lua, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Só que a palavra governar vem muito na minha cabeça agora, quando eu estava escrevendo, e Deus pediu para mim pesquisar melhor e falar para vocês o que seria governar. Porque nós temos a maneira de falar assim: ah, você auto se governa, você quer se governar, você tem que se governar. Então assim, o que seria governar diante da Bíblia? Vamos lá. Sabemos que governar é dirigir, proteger, conduzir, ou seja, se controlar com base nos princípios divinos, que seria a base da Bíblia, né? Ou seja, dirigir, proteger e conduzir. Ou seja, ele fez os luminares para proteger, dirigir e conduzir as estações. Ou seja, ele fez o sol e a lua para conduzir, dirigir as estações, tudinho. E ele faz isso todos os dias o sol levanta e vai, a lua vem e vai todos os dias, porque ela está no controle de Deus, claro, porque ela segue os princípios divinos. Ou seja, isso é muito para a sua vida, porque você não pode se governar, você não pode se dirigir, você não pode se proteger, você não pode se conduzir, porque quem tem que fazer isso por você é Jesus e o Espírito Santo de Deus. Ele que vai te conduzir, ele vai te governar, ele vai te dirigir. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a partir do momento que você se governa, você não está honrando, você não está glorificando, você não está colocando Jesus em primeiro lugar na sua vida. Então você tem que entregar seu coração para Ele, para que você seja governado por Ele e para que você seja dirigido por Ele, protegido e conduzido por Ele, entendeu? E isso que Deus diz para mim, dizer para você,
para você entregar seu coração para Ele, para você ser governado por Ele. Isso é que nós aprendemos com o firmamento e quando Deus coloca o sol e a lua para governar. Então você ao se governar não existe para Deus. Você tem que se entregar totalmente para Jesus para que Ele te governe, para que você deixe Ele governar você. Então não tem coisa melhor no mundo, gente, do que Deus governar a gente. Porque ser conduzido pelo Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, ser protegido pelo Espírito Santo, não tem coisa melhor no mundo que isso. É o que eu quero na minha vida, é o que eu procuro todos os dias, é o que eu estou fazendo aqui para vocês, é isso. Eu quero me edificar, eu quero ser governado por Deus, gente, o que eu quero na vida é isso. Eu quero ver os planos de Deus para minha vida, o que eu quero com Deus é isso. Eu sou muito intencional, então, tipo assim, eu sei o que eu posso ganhar com Deus, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que tem guardado para mim. Mas Deus faz isso no tempo dele. Então por isso nós temos que ser governados por eles para que nós tenhamos paciência, porque só o Espírito Santo dá paciência para a gente esperar. E também para que nós tenhamos o discernimento, o entendimento, para que nós possamos entender, sabe? O dirigir de Deus, o caminhar de Deus. Então assim, o autogoverno não existe para o mundo espiritual, porque se você se governa, você não está honrando Deus, você não está sendo filho de Deus, você é criatura do mundo, você não é filho de Deus, você é criatura do mundo, entendeu? Continuando, Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia, o céu e a noite, né? Governar o sol, o dia, e a terra e a lua, a noite. Ou seja, e também fez as estrelas para separar trevas e luzes. O que eu escrevi sobre isso? O que o Espírito Santo falou para mim sobre isso? Eu vou falar para vocês. E ele separou a luz das trevas porque onde há luz, não há trevas. Vocês lembram que eu falei no devocional anterior sobre as trevas que há dentro de você? Eu continuo escrevendo. Todo vazio da sua alma, do seu coração, da sua mente e da ignorância de você não saber a palavra, são trevas que você tem dentro de você. A partir do momento que você começa a colocar a palavra, começa a colocar Jesus, a luz começa a te governar. Ou seja, os luminares, gente, Deus deixa claro no quarto dia que nós temos dois caminhos: os luminares grandes e os luminares pequenos, o sol e a lua. É literalmente os céus e as trevas. Ou seja, você tem dois caminhos: o caminho estreito e o caminho longo. O caminho longo, o caminho estreito, o caminho longo, que eu digo assim, o caminho aberto para você, que são as trevas, gente, são um mundão. E o caminho da luz, que é estreito, mais é luz, é paz, é amor, é proteção, é unção, é muita coisa boa ali. Tem luta sim, mas você luta com Jesus e Deus está contigo todos os dias. Então assim, lutar com Jesus é muito melhor do que estar no mundo e você não ter Jesus e você viver nas trevas, entendeu? E eu continuo escrevendo. Quando a luz entra, ou seja, quando o Espírito Santo entra em você, ele começa a limpar tudo que está sujo, tudo que não presta, e ele separa das trevas tudo aquilo que há dentro de você. Gente, o Espírito Santo entra em você, ele começa a fazer uma lavagem, ele começa a te forjar, ele começa a te lapidar, ele começa a te mostrar todos os seus pecados, e isso é muito real. E eu tô passando por isso agora, nesse momento. Ele começa a te mostrar todos os seus pecados, ele vai lá nas brechinhas, gente, lá nas brechinhas, para ver tudo aquilo que não presta em você, para tirar de você, e ele faz você viver isso com dores ou sem dores, mas ele faz você ver isso porque você precisa tirar isso de você, e você só tira isso de dentro de você com a ajuda do Espírito Santo. Não tem outra pessoa que faz isso por você, a não ser o Espírito Santo de Deus, tá bom? Até porque Deus não suporta o pecado, mas suporta o pecador. Ele ama o pecador, mas não suporta o pecado. Vocês lembram quando Deus virou as costas para Jesus, quando ele estava na cruz? Porque Jesus estava em pecado, e Jesus, ele não ama o pecado. Gente, deu uma vontade de chorar agora aqui, porque só de lembrar que Deus virou as costas para Jesus, porque Jesus morreu por nós na cruz, por nossos pecados. Imagina só, Deus virar as costas para Jesus, e Jesus olhar para o céu e ver Jesus, e ver Deus de costas para ele, porque ele estava em pecado por você e por mim. Isso me dói muito, e isso me deixa muito abalado, porque ele morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por nossos pecados, mas Deus, mesmo odiando o pecado, ele nos ama, ele ama você, ele ama eu. Então assim, Deus, ele nos ama muito, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então assim, coloque Deus no seu coração, para que as trevas saiam de dentro de você, e para que você viva com Jesus, viva com o Espírito Santo, porque o preço foi pago.
você lavar todos os dias com o sangue de Jesus, porque a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Mas, gente, tem pessoas do mundo aí que não estão nem conhecendo Deus, não conhece Deus, não conhece a palavra, não quer conhecer a palavra, não quer conhecer Deus. E isso me deixa muito triste, porque Deus fez um sacrifício tão grande por nós, que nós não merecemos, nós só estamos aqui pela graça, pela bondade de Deus. Então assim, faça o mínimo, leia a Bíblia para que você possa ter um ensinamento, ter um entendimento melhor da palavra, para que você se edifique mais. Eu continuo escrevendo. Então, para você viver com Jesus, você precisa ser separado, se livrar e se confessar ao Senhor, para que tudo que há trevas em você saia e a luz penetre em seu coração e te governe, assim como ele governou o dia, assim como o sol governou o dia. Sabe? Jesus, ele entra em você para te governar. Ou seja, quando você entrega seu coração para Jesus, quando você se batiza, você morre, sua carne morre, você se entrega para Jesus e sua carne morre totalmente. Você vive para o Espírito Santo. Ou seja, as trevas morreram em você e você vai viver em luz. Claro que você vai pecar, você vai pecar, porque você vive no mundo e o mundo não ajuda para que você viva e se santifique, claro, né? Porque o príncipe do século é Satanás. Então assim, Satanás, ele quer o que você faz o quê? Ele veio para roubar, destruir e matar. Ou seja, ele quer te matar, ele quer te destruir, ele quer fazer tudo que você... Ele quer fazer de tudo para que você viva, gente, em condenação, para que você viva, gente, preso nele, para que suas pernas vivam presas nele, suas mãos, para que ele te amarre. Então não permita que ele faça isso com você, não permita que ele faça com você. Repreenda todos os dias, peça livramento de Deus, peça perdão todos os dias, para que o sangue de Jesus te lave todos os dias, tá bom? Para continuar, e Deus viu que ficou bom, passaram-se tarde de amanhã, e esse foi o quarto dia. Ou seja, mais uma vez, Deus apreciando a sua criação. E eu escrevi, se Deus apreciou o seu dia, a sua criação, crie coisas novas e deixe Deus criar em você coisas novas. E deixe Deus criar expectativas em você, deixe Deus semear coisas em você para que você tenha boas novas, para que você receba coisas boas todos os dias, sabe? Então assim, esse é o recado de hoje. Espero que você tenha entendido o devocional de hoje, que você tem que separar as trevas e as luzes de dentro de você, e que o Espírito Santo tem que entrar dentro de você para que limpe toda a sujeira de dentro de você, e para que ele seja o seu luminar, e para que ele te governe, para que ele te controle, para que ele te controle realmente, gente. Eu quero que o Espírito Santo me controle totalmente, quero que ele me conduza, quero que ele faça tudo por mim. Se eu pudesse, gente... É porque eu sou pecador, mas se eu pudesse, o Espírito Santo ele movia minha mão assim todo momento, mas todo momento eu tô pedindo para ele mover minhas mãos, todo momento eu tô pedindo para ele me lavar, todo momento eu tô pedindo para ele me limpar. Por quê? Porque a todo momento nós pecamos, então nós somos sujos demais perante a Deus. Por isso nós temos que pedir perdão e nós temos que entregar nosso coração para ele, para que ele limpe nossa alma, nosso espírito, nosso ser e nos lapide todos os dias. Então eu consagro esse vídeo a Jesus Cristo. E espero que você tenha entendido. Um grande beijo pra você. Até amanhã no quinto dia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Lembre-se, Deus é bom e sua moldura para sempre, tá bom? Um grande beijo pra você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.